Gabi Ometo e hoje eu vou fazer um top 5 meus livros favoritos da minha estante. Eu queria fazer um de todos os livros que eu li, mas eu sou incapaz de decidir quais são os melhores. Em quinto lugar, a gente tem O Diário Secreto de Lizzie Bennet, dos autores Bernard Sue e Cat Roderick. Aqui a gente tem uma releitura do Orgulho e Preconceito, contando a história da Lizzie Bennet, uma garota de 24 anos, fazendo faculdade de comunicação e começando o seu canal no YouTube. A gente tem toda a história que a gente conhece do Orgulho e Preconceito, com algumas diferenças, algumas menores, outras maiores, como o fato da Mary, em vez de ser irmã, é prima, e a Kitty virou um gato. Mas, ao mesmo tempo, o livro continua sendo o mesmo nos dias de hoje. Eu achei muito interessante. E o que me fez comprar esse livro, já apaixonada pela história, foi a websérie The Lizzie Bennet's Diary, que é nada mais, nada menos o canal da Lizzie Bennet que ela criou. Então a gente vai acompanhar a história de Orgulho e Preconceito sendo contada em vlogs. E é muito interessante como eles contam essa história. A Lizzie sentada em frente a uma câmera, igual eu tô aqui, só que com um pouco mais de desenvoltura que eu, contando a sua história de forma extremamente viciante e engraçada. Em quarto lugar, a gente tem Do Seu Lado, da Fernanda Sade. É um livro nacional, ele é bem antigo, eu acho que não publica mais, eu acho que eu comprei ele num sebo. E aqui a gente vai conhecer a história da Sarah. Ela é uma arquiteta, e do seu melhor amigo, Igor. Eles trabalham juntos, são super amigos, mas uma coisa está vindo para abalar essa amizade, que é o retorno do ex da Sarah. Ela sempre imaginou ele aparecendo, pedindo perdão, e ela acabando esnobando ele, mas quando aconteceu, ela meio que se rastejou por ele, e essa amizade foi extremamente abalada por isso. Eu acho essa história extremamente fofa. Eu adoro o clichê dos melhores amigos que se apaixonam. É bem construído isso, a gente percebe que o Igor gosta muito dela e ela não percebe até que finalmente o perde. Isso é um pouco clichê, mas mesmo assim, gente, quem encontrar num sebo e tiver curiosidade, compra, é uma boa leitura e ainda é nacional. Em terceiro lugar, a gente tem The Kiss of Deception, da autora Mary E. Pearson. Aqui a gente vai conhecer a Lia. Ela é uma princesa que está prestes a se casar. Ela nunca viu o noivo, ela não quer se casar, então ela decide fugir. Porém, o que ela não esperava era que o príncipe que ela abandonou no altar fosse atrás dela, assim como um assassino de um reino inimigo. Nesse livro a gente vai ter tanto o ponto de vista da Lia, quanto o príncipe e o ladrão. Só que o grande diferencial desse livro é que a gente não sabe quem é quem. Então a gente vê todo mundo interagindo sem saber quem é. Isso deixa a história muito boa. Então a gente vai ter tanto a Lia quanto o assassino e o príncipe narrando a história. Eu passei todos os capítulos tentando adivinhar, mudando de opinião, falando, não, olha, essa frase aqui tá muito assassino, não, mas esse comportamento tá muito príncipe. Eu passei todo o livro tentando adivinhar, acabei errando e é uma história muito boa. O segundo livro cai um pouquinho porque ele perde esse pequeno suspense, mas ainda assim é uma história muito boa. E é por isso que está no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem Anne de Avonlea, da autora Lucy Montgomery, o segundo volume da série Anne de Green Gables. Aqui a gente vai acompanhar principalmente a Anne sendo professora, conhecendo um pouquinho mais da Avonlea, entre outras coisas. Nesse livro eu acho que é o que ela mais cresce. Além de ser professora, ela começa uma sociedade de melhoria. Ela muda a vida de muita gente nesse livro. E eu simplesmente amo. Tem o melhor capítulo de toda a série nesse livro, que é o Dia de Cão. É simplesmente incrível ela acordando com dor de dente e sendo uma megera na sala de aula. É muito engraçado como a autora contou, como se as crianças tivessem medo dela, como se tivessem realmente numa coisa de terror. Foi muito interessante, eu adorei esse capítulo, eu adorei o livro em si, é simplesmente o meu favorito. E se você quiser saber um pouquinho mais do que acontece nesse livro, se inscreve no canal que futuramente eu vou começar a contar o que aconteceu depois do final da série da Anne. Então eu vou contar o que aconteceu em cada livro, para quem não quiser ler toda a série, pelo menos saber o que aconteceu depois da série. E o primeiro lugar, dono do meu coração, paixão da minha vida, a gente tem Beijada por um Anjo, Almas Gêmeas, da autora Elizabeth Chandler. Esse é o terceiro livro. Eu vou contar um resumo do 1 pra vocês, pelo menos entenderem um pouquinho a história. A mãe da Ivy acaba se casando com um cara super rico e ela tem que mudar de cidade, de escola. E nessa escola ela conhece o Tristan.
que ele é super popular, um nadador, e logo os dois se apaixonam. Mas o destino não quer que eles fiquem juntos. Em um acidente de carro, o Tristan morre. Porém, ele vira um anjo e só pode ir pro céu se ele cumprir a missão dele. Ele não sabe qual é a missão, mas ele coloca na cabeça que é sobre a Eve. E depois de muito investigar, ele descobre que o acidente de carro, na verdade, foi premeditado, porque cortaram os freios dele. No primeiro e segundo livro, a gente tem muita investigação da parte dele. E no terceiro, a gente tem a conclusão épica, a gente descobre quem foi que matou ele, por que matou ele, o que vai acontecer com a Eve, a morte da Ella. Eu não superei a morte da Ella. E tem mais 3 livros depois desse, mas ele fecha a trilogia principal e é simplesmente lindo. Eu amo esse amor entre a Eve e o Tristan. Infelizmente, esse livro é bem velho, então ele já não deve mais estar lançando. Eu sei que tem bastante na estante virtual. Então, assim, quem tiver interesse, eu ainda quero fazer um vídeo exaltando essa série que é muito boa. É a minha série favorita de anjo. Eu simplesmente amo a série. Eu adoro a Eve, eu adoro a Lancey, que é uma anja, que é atriz, que ela tá há muito tempo andando como anjo, então ela é extremamente poderosa, ela é quase uma professora pro Tristan, embora ela seja extremamente irresponsável. E não tem personagem ruim. Assim, o vilão é ruim, mas a gente ama odiar o vilão. É perfeito, gente. Queria que relançasse esse livro só pra mim exaltar ele mais um pouco. Então, qual é o seu top 5 livros preferidos que tem na sua estante? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Me segue no Instagram para vocês acompanharem minhas leituras. E principalmente, vai conhecer minhas histórias no Wattpad. Elas são bem legais. O link vai estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!